finalizar a trilha de palestras de hoje, convidamos para compor o palco o senhor Ronaldo Borges, economista do Mais Valia Consultoria de Investimentos. A senhora Leila Casagrande, diretora-presidente da Previs. E o senhor Érico Sganzerla, gestor de renda variável da 41 Gestão de Recursos. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Érico, eu sou gestor da 41 Investimentos e aqui eu vim apresentar um pouquinho sobre renda variável, talvez numa dinâmica um pouquinho diferente do que vocês têm escutado aqui ao longo do dia, muito sobre legislação e mudanças que estão acontecendo, e eu vim aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre como é que funciona, ajudar um pouco na alocação e mostrar um pouco também do nosso trabalho na hora de montar essas estratégias, tá? Antes eu faço uma pequena introdução e para contar um pouquinho do nosso contexto, porque a 41 ela tem um histórico muito relevante, principalmente quando a gente fala do universo institucional. A gente está presente em 19 estados, tem mais de 130 clientes institucionais, muitos deles inclusive daqui do Espírito Santo, de vocês, então é uma honra estar aqui apresentando e compartilhando esse conhecimento. E aí a gente tem também toda essa exposição em outros tipos de classe de ativo, olhando também para wealth e atendimento também pequeno tamanho, mas também olhando para pessoas físicas. A 41 ela tem um rating MQ2 da Moody's, então é mais um respaldo aqui sobre a qualidade do nosso trabalho, tá? Representado aqui pela agência de rating, todos conhecem, então ela tem esse rating que fornece para a 41 por toda a estrutura e a governança que a gente possui. Vale destacar também que a 41 ela é signatária do PRI, então Principles for Responsible Investments. Isso aqui também é um respaldo sobre a adequação e a integração de fatores ASG nos nossos processos de análise e seleção de ativos. Então isso tanto aqui olhando no universo de renda variável e também olhando para outras classes de ativos. E também mais um respaldo sobre o código AMEC, sobre stewardship, que é aqui a gente preza por participação mais ativa nos investimentos que a gente faz aqui, tanto em renda variável quanto em renda fixa. E aí, por fim, aqui nessa parte institucional, só para comentar um pouco sobre os nossos parceiros, aqui a gente atende bastante fundações, seguradoras e também vários institutos, como eu comentei, inclusive aqui do estado do Espírito Santo. Além de outros que somados aqui a gente chega em mais de 100 nomes aqui nesse universo. Então, partindo por que interessa mais, pessoal, vamos comentar um pouco sobre renda variável. Como eu comentei, aqui a ideia é mais compartilhar um pouco de conhecimento e falar sobre essas diferentes formas e qual que é a importância de diversificação nesse segmento, tá? Porque, começando do começo, quando a gente olha as diferentes formas que existem, se a gente for olhar num nível super alto, uma delas é fazendo um investimento... Perdão que está travando um pouco o meu mouse aqui, mas vamos lá. Uma das formas, como vocês já sabem, né, é o investimento passivo. O que é o investimento passivo? Na prática, é você investir num índice. Então, o índice Ibovespa, o IDIV, o índice Small Caps, tem o S&P 500 fora do Brasil. E esse investimento nos índices, ele é feito através de ETFs, né? Esses ETFs, eles são fundos passivos, como a gente chama. O índice em si, ele é um conjunto de regras, quase que dá para chamar que ele é uma forma sistemática de investir em bolsa, no qual esse índice, frequentemente, ele é rebalanceado e reconstituído seguindo um padrão de regras. Então, esse padrão de regras geralmente vai levar em conta o tamanho das empresas, às vezes alguns indicadores sobre tamanho, sobre valuation, sobre algumas outras dinâmicas que definem esses índices e chega lá. Então, é uma forma mais sistemática e leva em conta principalmente a composição desses índices.
O investimento ativo, por outro lado, é quando algum gestor ou o próprio investidor ele define, a partir de alguma filosofia ou decisões próprias, como que serão realizados esses investimentos. Então isso quer dizer que existe, né, toda uma filosofia por trás e que ajuda a escolher como é que são feitos esses investimentos, né? Normalmente, esse tipo de investimento é feito através de fundos de ações, que são muito famosos aqui no Brasil, e aqui é um dos serviços aqui que a 41 possui também. Se a gente olha mais no detalhe um pouco, aqui o foco vai ser para falar de algumas estratégias ativas, mas vale destacar aqui sobre a composição dos índices e por que o investimento passivo ele ainda não decolou no Brasil como a gente viu em outros mercados desenvolvidos. Estou mostrando na tela um pouquinho da composição dos principais índices brasileiros aqui de ações, né? O Ibovespa, o IDIV e o índice Small Caps, com certeza vocês conhecem ou já ouviram falar deles. E eles têm composições que são formadas com regras distintas, né? O Ibovespa ele é o índice principal da nossa bolsa, ele está levando em conta as maiores e mais líquidas empresas do nosso mercado, e a ponderação dessas empresas dentro do índice ela é feita dessa forma, né? O IDIV, por outro lado, ele está montando uma carteira com as maiores pagadoras de dividendos, que são líquidas ao mesmo tempo e entram nessa carteira. E o índice Small, aqui está levando em conta as empresas com menor capitalização no nosso mercado. Isso quer dizer que elas têm um valor de mercado baixo, enquanto que elas são avaliadas na bolsa. O que chama atenção, principalmente quando a gente olha para o Ibovespa e para o IDIV, são duas dinâmicas. A primeira é a concentração expressiva que alguns ativos têm. Eu mostro no primeiro gráfico, na esquerda, a composição da carteira, onde a primeira empresa, a mais relevante no caso, ela representa mais ou menos 13% do índice. E quando a gente olha para as 5 maiores empresas, a gente está falando de praticamente metade do patrimônio total do índice, né? É um tamanho relevante. E isso mostra uma concentração expressiva e diria que na contramão da diversificação que muitos investidores buscam. O IDIV ele compartilha um pouco dessa dinâmica, é um pouco menos concentrado, mas ele também possui esses problemas de ter concentração elevada em alguns nomes e alguns setores. O índice Small Caps, por outro lado, ele já começa a ser um pouquinho mais diversificado, né? É um índice que ele tem maior número de companhias investidas, só que por outro lado ele tem o problema de penalizar empresas que estão indo bem e que aumentam de tamanho, simplesmente porque o índice ele faz uma seleção de nomes que são os menores, as empresas de menor capitalização da bolsa. Então, isso aqui não está levando em conta nomes que por algum motivo elas cresceram e começaram a ser mais avaliadas, e aí por conta disso elas saem do índice depois de passarem por um bom momento. Então ele historicamente também tem uma performance olhando em ciclos longos, negativa, e dá para dizer que um dos motivos é isso. Olhando agora na ótica de investimento ativo em ações, dá para dizer que é uma infinidade de diferentes formas de investir nesse mercado, principalmente olhando para as várias dinâmicas que existem, fundos sistemáticos, fundos hedge, que faz operações de venda e compra descoberto. Porém, também no mundo fundamentalista, aqui existem algumas caixinhas que é legal de chamar aqui essas estratégias e que ditam um pouco que tipo de ativo vai ser comprado ou que tipo de filosofia que os gestores vão seguir. Então, aqui é o elenco 4, aqui vamos usar como exemplo para a gente mostrar um pouquinho como é que elas funcionam, tá? Primeiro é o mandato livre, também trago um pouco sobre investimento em valor, em dividendos e também em small caps, tá? São estratégias distintas. É muito difícil só com um nome só classificar uma estratégia, às vezes é uma mistura de várias, mas aqui eu trago esses nomes para exemplificar um pouco e mostrar algumas características diferentes. E aí, antes da gente entrar nesse ponto, o que vale destacar a diferença também entre fazer esses investimentos por conta própria, ou seja, como equipe própria de investimentos, ou contratar um gestor para fazer isso, tem algumas dinâmicas, e aqui vale ressaltar, né? Quando você terceiriza esse trabalho para um gestor, você conta com uma equipe com bastante experiência e que tem total foco em acompanhar esses ativos e buscar as melhores informações possíveis para tomar essas decisões. Então, de fato, o gestor ele traz bastante valor, principalmente nessa dinâmica de estar próximo, conhecer
os ativos, conhecer as pessoas e ter um processo muito bem azeitado para fazer a análise e a seleção de ativos. E também tem uma dinâmica de maturidade e gerenciamento de risco que vale destacar, que é muito importante na hora de tomar decisões, principalmente em momentos de crise e de estresse do mercado. Eu vou trazer um pouquinho agora sobre essas diferentes caixinhas no universo de gestão ativa. Aqui eu estou de novo com algum problema para mexer o slide. Agora foi. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o mandato livre. Tá? O mandato livre, na prática, é um cheque em branco que é dado para um gestor ou para uma estratégia em ações na qual tudo pode ser feito e qualquer estratégia pode ser usada ao longo do tempo. E o que quer dizer isso? Que o gestor ele geralmente tem a liberdade para escolher se ele vai ser no momento atual, né, um investimento em small caps, ou se vai investir em large caps, ou se vai investir em empresas de valor, e isso muda ao longo do tempo. Então, geralmente são estratégias que elas não têm essa definição e no final das contas elas dependem muito de um nome específico, de uma pessoa que toca ela ou de uma equipe que é especial e que por muitas vezes é difícil ser replicável, simplesmente por ter essa dependência de nomes e pessoas específicas. Então, da mesma forma, ela é de difícil acompanhamento, principalmente por conta dessa inconsistência de estratégia aqui ao longo do tempo. Outra que é muito utilizada aqui no nosso universo de investimentos brasileiro é a estratégia de valor. Ela aqui tem algumas definições específicas e acabou sendo muito conhecida principalmente por causa de Warren Buffett no passado, né, que mudou a sua estratégia ao longo do tempo, mas que dá para resumir em um nome que seria um investimento de valor. E o que geralmente quer dizer isso? A compra de ativos, né, de empresas com uma margem de segurança, comprando ativos com um preço atrativo e geralmente a gente está falando aqui de empresas boas, né, de grande qualidade e comprando esses ativos abaixo do que elas realmente valem, esperando que o mercado um dia, né, acredite no que a gente está imaginando, na nossa tese, e aí corrija esse preço e comece a ver todo o valor que a gente vê nela. Tem até um gráfico interessante que exemplifica um pouco o que isso quer dizer na prática, né? Aqui parece que é bastante coisa, mas é o gráfico relativamente simples. Tá? A linha preta que está curvada aqui, isso aqui é o preço da ação. Dá para imaginar que é o preço que ele varia dia e noite e muda bastante aqui ao longo do tempo, né, dependendo do que está acontecendo com a companhia. E a gente tem uma linha roxa que está cruzando essa linha curvada aqui, que seria o que a gente avalia como o valor justo dessa empresa. Tá? O investidor de valor ele busca comprar esse ativo quando ele vale menos do que o ativo é avaliado na sua opinião. Enquanto também ele tem a tendência a vender ou desinvestir quando ele chega num valor que ele julga ser muito acima do que é o valor justo. Tá? Aqui resume bastante a ideia de comprar na baixa e vender na alta. Às vezes parece muito simples mostrar isso, mas atrás de todas essas decisões de compra e venda tem muito estudo e muito conhecimento sobre os setores e sobre as companhias antes de tomar esse tipo de decisão. Então, é um processo que ele parece simples, mas de qualquer forma depende de bastante conhecimento e também matemática aqui sobre as empresas. Outra estratégia que ela é bastante conhecida é a de dividendos. Tá? Então, a estratégia de dividendos consiste em investir em companhias que elas são boas pagadoras de dividendos e aí compondo esse retorno ao longo do tempo através do recebimento desses proventos e o reinvestimento deles nas próprias ações. O que quer dizer isso? Tá? Basicamente, eu tenho uma tela que ilustra também isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, que é quando a empresa paga os dividendos, a gente consegue, através do recebimento desses recursos, reinvestir esse dinheiro e comprar as ações dessas mesmas empresas. Tá? Então, essa é uma forma da gente ir compondo esse retorno ao longo do tempo e aí já ter esse componente de retorno recebido aqui na mão, ao invés da gente depender de valorização das ações apenas. Tá? Aqui fica bastante ilustrativo. Né? Eu estou mostrando na tela como é que funciona na prática, né? Que a gente tem
uma carteira de ações, um fundo ali que tem várias empresas ali dentro. O recebimento desse dividendo ele acontece e ao invés de ter uma ação aqui, a gente vai ter duas, né? Que isso aqui exemplifica as ações novas que a gente comprou e trouxe para essa estratégia. Na prática, né, qual que é a diferença e por que isso importa? Né? Aqui na tela eu estou mostrando um gráfico que mostra a diferença de retorno. E aqui eu estou usando de exemplo uma empresa que pagou bastante dividendo nesses últimos anos, que é a Petrobras. Tá? E aqui essa é a diferença de retorno das ações dela, caso não houvesse reinvestimento ou tendo reinvestimento na mesma ótica que eu mostrei antes. Tá? Então a linha roxa é a linha que mostra quando acontece esse reinvestimento e a preta é quando não tem. Né? Você recebe os dividendos e eles saem aqui da carteira. Então tem uma diferença gritante aqui de retorno, a gente está falando em 500 pontos percentuais de diferença. E aqui, óbvio, esse é um exemplo de uma empresa que realmente pagou dividendos extraordinários e foram muito relevantes nesses últimos anos, mas de qualquer forma ajuda a exemplificar a importância e por que essa estratégia funciona bem. Então, já dá para imaginar, né? Empresas boas pagadoras, elas geralmente são empresas boas, né, de grande qualidade e que geralmente fazem com que a estratégia ela seja defensiva. Né? O que quer dizer defensiva? Quer dizer que ela tem uma resiliência aqui em momentos ruins do mercado, momentos que a bolsa cai, e a gente sabe, né, renda variável ela varia bastante, e aí a estratégia de dividendos ela tende a ser defensiva nesses momentos, né, muitas vezes compensando uma performance que ela geralmente é abaixo de outras estratégias nos momentos bons. Tá? E tem um ponto adicional, que é uma estratégia muito líquida, e essa liquidez maior ela possibilita que aqui os fundos, no geral, eles têm um prazo de liquidez menor, né? Aqui tanto por conta das ações serem mais líquidas e tanto também porque os proventos são recebidos e trazem essa liquidez maior aqui para o portfólio. É legal mostrar um pouquinho desse desempenho em crises. Tenho dois exemplos que ajudam a ilustrar um pouco. Tá? Aqui estamos olhando para uma janela de tempo quando aconteceu o estopim da pandemia, lá em 2020. Tá? Tem dois gráficos aqui que mostram um pouquinho a taxa de juros do lado esquerdo e o desempenho dos índices. Eu estou usando aqui como exemplo de carteira pagadora de dividendos, o IDIV. Tá? Então, aqui dá para ver a diferença de retorno do Ibovespa e do IDIV nesse patamar, com o IDIV ele tendo uma queda menos significativa do que o Ibovespa nessa janela, que foi uma das, dá para dizer, maiores drawdowns da nossa história, aqui talvez menor do que o que aconteceu na crise de 2008, mas que realmente foi muito relevante. A carteira do IDIV aqui ela foi mais defensiva. Olhando para um histórico ainda mais recente, a gente pega aqui esse último ciclo de alta de juros que aconteceu aqui em 2021, 2022 até 2023, no qual a gente tinha uma taxa de juros que saiu da casa ali de 4% e subiu até próximo de 15%, perto de onde a gente está hoje. E a gente viu desde então o mercado com uma performance que foi muito negativa. Esse mercado aqui com estratégia, aqui tendo essa performance que, como a gente olha, né, o Ibovespa nesses 2 anos tendo uma performance de menos 20% e o IDIV praticamente ficando de lado ou até levemente positivo depois de tudo isso que aconteceu. Então, de novo, né, mostrando um pouquinho da efetividade dessa estratégia. Uma outra caixinha que existe nesse universo é a estratégia de small caps. Tá? Então, a estratégia de small caps ela existe para investir em companhias que são menos líquidas e geralmente nomes que são menos acompanhados e também são avaliados num valor de mercado abaixo do que essas empresas que são as empresas do Ibovespa e às vezes até as empresas pagadoras de dividendos, como eu tinha mostrado antes. Tá? Aqui tem uns números que ajudam a exemplificar o tamanho da oportunidade que existe em empresas small caps. Tá? Na esquerda a gente vê o total de empresas listadas no Brasil, a gente está falando aqui de um número que dá praticamente 400 empresas, e quando a gente pega 80% desse número, então seriam um pouquinho mais de 300 empresas, elas representam só 10% do total de volume negociado na nossa bolsa. Tá? Enquanto 90% desse volume ele está concentrado aqui em menos de 80 empresas e aqui é onde está toda a atenção no mercado. Tá? O investidor estrangeiro, estão as corretoras fazendo relatórios, tá? São empresas geralmente as mesmas que fazem parte do Ibovespa. Então o mercado ele realmente dá menos atenção para essas companhias menores e tem um hall de oportunidades grandes. Então existe um espaço para encontrar teses que são que realmente
tem alguma coisa que o mercado não está vendo e que são fora do radar, geralmente, né, caso o investidor esteja certo, significando um potencial de retorno muito alto. E aí tem uma característica legal desse investimento em empresas menos líquidas, que são dois efeitos. Primeiro, existe um efeito de volatilidade mais baixa, isso aqui tanto questão de o risco ele ser diferente de nomes grandes que a gente sabe que existem no índice, como empresas de commodities, e são voláteis por natureza, por conta da dinâmica dos produtos que elas vendem. Só que existe uma outra dinâmica que é até mais legal, que é sobre correlação dessa estratégia com o índice e com o resto do mercado. Tá? O que é correlação? Eu estou mostrando aqui na tela uma diferença entre o conceito de volatilidade e o conceito de correlação. Então, quando a gente olha a volatilidade, basicamente a gente está medindo a amplitude desse sinal que está na tela. Mostra uma volatilidade maior, quer dizer um sinal que ele está levemente maior do que o outro. Enquanto a descorrelação, ou seja, algo que é menos correlacionado, ele quer dizer que ele está andando em direções diferentes, né? Se a gente faz a soma desses dois, né, que são dois sinais que estão indo em direção contrária, a gente tem como resultado uma linha reta. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha, né, por exemplo, isso aqui são uma comparação do Ibovespa com o ETF, que replica a estratégia do Ibovespa. A gente tem um exemplo aqui de correlação perfeita. Isso aqui é a correlação dá praticamente 1, que significa uma correlação igual entre as variações. Tá? Enquanto a gente tem também a opção aqui de ter correlações que são negativas, ou seja, que resultam aqui numa diferença quase inversa na direção desses sinais, que geralmente a gente conhece alguns exemplos, né? Com algumas... Aqui o andamento, por exemplo, do mercado de renda variável brasileiro e a taxa de câmbio, é uma das correlações negativas que é muito comum da gente ver. E existem alguns outros, aqui principalmente olhando para ativos um pouco mais exóticos. E aí, a estratégia de Small Caps ela tem algumas características, como eu comentei, né? Aqui a gente está falando de empresas que são menos acompanhadas. Esses nomes fora do radar, ele de fato abre a possibilidade de retornos maiores, simplesmente porque existe ali algumas coisas que o mercado não está vendo. Tá? Essa também investimento em nomes que são fora do radar acaba gerando essa correlação menor com o mercado, então isso aqui abre a porta para você ter um portfólio que ele é mais efetivo. E também, né, isso aqui é uma estratégia que tende a ter um comportamento de boa performance em momentos de bull market, que a gente geralmente vê em ciclos de queda de juros. Aqui, da mesma forma que eu mostrei para a estratégia de dividendos, a gente tem um exemplo aqui sobre o comportamento dessa estratégia em momentos de queda de juros. Aqui a gente tem dois exemplos que eu trago de novo. Aqui sobre queda de juros, por exemplo, depois da crise do subprime, em 2008. Então, a estratégia de Small Caps ela tendo uma performance superior aqui ao Ibovespa. Aqui a estratégia, eu estou olhando para o índice Small como exemplo, aqui ajudando a ilustrar todo esse movimento. E aí um segundo exemplo aqui, após a grande depressão econômica brasileira que a gente teve na década passada. Né? Então, a gente teve aqui da mesma forma como subiu esses juros bastante nesse último ciclo aqui de 2021 a 2023, a gente teve uma queda que estava ali próxima de 15% e caiu para casa de 5% ali naqueles 3 anos. Isso tudo trouxe uma rentabilidade que a gente sabe, né, muito positiva para a Bolsa, mas principalmente para a estratégia de Small Caps. Né? Aqui a gente tendo um retorno quase 100 pontos percentuais acima do Ibovespa, e aqui a gente está olhando só para o índice Small. E aí tudo isso, né, com a gente, de novo, né, a gente tem essas estratégias que elas são, com certeza, o número delas é muito maior do que eu trouxe, mas a gente começa a pensar já em possibilidades, né? Como é que a gente monta um portfólio de renda variável considerando que existem várias opções? Uma dessas opções é a gente fazer a combinação de várias delas. E aí começa a surgir uma dúvida sobre qual combinação que é boa, ou se existe a combinação perfeita. De fato não existe, mas a combinação de fato ela pode ser algo muito proveitoso quando a gente fala para uma carteira de renda variável. E aqui eu trago um exemplo legal aqui de uma combinação que existe, a gente pode fazer nessas duas estratégias, nas duas últimas que eu comentei aqui, sobre dividendos e small caps. Como eu comentei, né, a gente tem na estratégia de dividendos uma estratégia que ela é defensiva,
ela tende a ter uma boa performance em momentos ruins do mercado, e a Small Caps ela tende a ter uma performance boa em momentos que o mercado está indo bem, né? Então, essa soma dessas duas coisas acaba sendo bastante complementar entre si e acaba criando um fato matemático aqui que ele chama bastante atenção, que eu vou mostrar no slide seguinte. Eu trago aqui na tela, tá? Aqui eu estou trazendo dois exemplos. Isso aqui são dois fundos de ações. O primeiro, né, o da esquerda, é o fundo em small caps, e o da direita é um fundo em dividendos, tá? A gente tem aqui, e eu não vou nem olhar tanto para o retorno agora, eu estou olhando para o número que está escrito ali embaixo de volatilidade, tá? A gente tem aqui uma das formas de medir risco aqui em renda variável é olhar para a volatilidade dos ativos, tá? Então a volatilidade da estratégia de small caps, como esperado, né? Ela tem um número maior do que o de dividendos. Quando eu meço a correlação entre essas estratégias, eu coloco ali embaixo, tá? Uma correlação de 0,7. Isso é uma correlação muito baixa entre esses ativos, né? E o que acontece quando a gente junta esses dois ativos numa única carteira? A gente tem como resultado, aqui eu estou mostrando que isso aqui é uma soma, basicamente, uma carteira que ela é metade small caps e metade dividendos, tá? O resultado disso é um fundo aqui no qual a performance ela é maior do que a estratégia de dividendos, conseguindo chegar na mesma volatilidade que o fundo de dividendos possui, né? Aqui que eu vou mostrar de volta, né? Essa volatilidade da carteira da direita, que é de dividendos, na casa de 18%, com um retorno de 275% em todo esse intervalo de 10 anos. E olhando aqui na soma das duas, a gente vê um retorno maior com a mesma volatilidade, né? Agora, como é que isso é possível? A correlação entre os fundos, a diferença entre esses sinais, como eu tinha mostrado antes, ele possibilita que os fundos, o resultado disso ele seja menos volátil, simplesmente por conta da direção desses sinais. Então, é um efeito legal da descorrelação e que acaba possibilitando tudo isso. E aí, passando por um último momento aqui da apresentação, eu vou comentar um pouquinho sobre os fundos de ações da 41. Primeiro, vale destacar um fato interessante da nossa indústria de fundos, que é um fato que a gente até vê pouca relevância e pouca gente falando quando vai olhar e fazer uma análise da indústria como um todo, mas um fato que ele é muito importante é que a mortalidade de fundos na nossa indústria é muito grande, tá? Então, o que eu quero dizer com mortalidade? São fundos que, ou gestoras, no caso, que elas começam, tem um fundo que dura alguns anos, e aí depois fecha as portas, seja porque não conseguiu manter um patrimônio relevante, passou por alguma crise, a performance não foi muito boa, e aí depois desse intervalo todo, a gente tem ali um fundo que ele acaba saindo das amostras das análises geralmente, né? Então, quando a gente vai olhar para uma amostra de fundos, aqui a gente geralmente, né, tem um universo relevante que vai olhar aqui todas as performances, né, medir, fazer um screening, olhar para a performance recente e tudo mais. A gente não leva em conta, geralmente, pelo menos, os fundos que morreram em todo esse intervalo. Então, dá para adiantar já, como eu estou mostrando aqui na tela, que esse universo de fundos que morrem, ele é grande, tá? Eu estou olhando aqui num intervalo, isso aqui é uma janela de praticamente 18 anos do nosso mercado, tá? Um pouquinho mais de 17 anos, e que a gente tem, nesse intervalo, 2/3 desses fundos, ou seja, aqui 67% praticamente foram extintos nesse intervalo, né? Então, quando eu vou fazer uma análise com fundos que tem esse histórico todo, a gente esquece, né? E vale relembrar sempre que tem uma amostra muito grande que saiu do mercado, não existe mais. Enquanto, aí se a gente olhar para o lado direito dessa tela, que é o lado dos fundos sobreviventes, a gente vê que praticamente metade dele ele não ganhou do benchmark, que geralmente é o Ibovespa para a nossa indústria de fundos, né? Então, de fato, quando a gente olha para nomes que, além de sobreviver num intervalo longo, como esse que eu estou comentando, e também ganhar do benchmark, a gente vê que isso dá para falar que é um feito. É claro que não é o tipo de coisa que você vai escutar um gestor falar, até porque isso aqui não é nada mais que nossa obrigação, mas de fato mostra que é algo que não é tão comum acontecer no nosso mercado. E aí vale destacar, quando eu olho principalmente para os fundos que sobreviveram naquela primeira tela, e aí eu comparo com os dois fundos de ações principais aqui da 41,
são os pontos que são destacados ali. Aqui eu estou plotando retorno anualizado e volatilidade, e os dois fundos eles colocados dentro desse universo de fundos sobreviventes, né, ali colocados no primeiro quartil de retorno e o primeiro quartil de menor volatilidade. Então, aqui além disso, né, se posicionando e estando bem consolidado aqui no universo de fundos aqui de ações do Brasil. E aí vale destacar também algumas premiações que eles possuem aqui ao seu histórico, né? A gente, claro, vale ressaltar principalmente sobre investidor institucional, principalmente pensando no nosso público-alvo aqui, aqui a gente olhando para as duas estratégias, né? O Marlin Dividendos e Small Caps. E agora eu vou fazer um link com tudo que eu comentei antes sobre a diferença dessas duas estratégias e falar um pouco sobre elas e como que isso se assemelha ao trabalho que a gente faz. Aqui eu trago aqui primeiro falar do nosso fundo Marlin Dividendos. Tá? É um fundo que, pelo nome, né, ela segue essa estratégia de dividendos que eu tinha mostrado antes, uma comparação de retorno muito superior ao Ibovespa em todo esse intervalo, aqui que a gente está falando de praticamente 18 anos que os fundos possuem. Tá? A ideia da estratégia de dividendos, né, não é simplesmente só investir em companhias que são boas pagadoras de dividendos, né, mas sim que possuem algumas características que fazem com que essas empresas sejam, que a gente gosta de chamar de as melhores empresas da Bolsa, né, que são empresas que são previsíveis, pouco voláteis, que elas possuem uma força competitiva relevante, que elas possuem uma metodologia de pagamento de proventos recorrente e que seja previsível também, que elas sejam um pouco alavancadas, que possuam uma governança atrativa e que seja alinhada com acionistas minoritários do mercado e que, por fim, elas negociam com valuation atrativo. Então, não é simplesmente a empresa ser uma pagadora, mas ela ter várias características e, por final, ela ser uma empresa barata, para ela fazer parte desse portfólio. Tá? O resultado disso, aqui na nossa ótica, essa carteira, que possui esses nomes que eu estou mostrando aqui na tela, tá? Eu faço um disclaimer desde já, eu não faço aqui recomendação de investimento nem nada do tipo, eu estou simplesmente mostrando quais são essas empresas que a gente avalia hoje como essas melhores empresas da Bolsa, aqui na ótica de dividendos, e tem vários nomes aqui que são conhecidos, né? E é onde a gente vê essas maiores oportunidades aqui nesse universo hoje aqui para a Bolsa, né? Então, nomes líquidos, como eu comentei, empresas que são muito conhecidas e têm todas essas características aqui qualitativas e quantitativas que eu tinha destacado antes. Daí, um ponto para fechar aqui sobre a estratégia de dividendos é sobre, por ele ser um fundo voltado a investir no longo prazo para essas empresas e, no final das contas, possuir um giro de carteira baixo, a gente tem a liberdade aqui de conseguir fazer o aluguel dessas ações e, através desse aluguel, conseguir uma renda extra para o fundo. Então, além desses dividendos que a gente recebe, a gente consegue, com o aluguel de ações, potencializar esse yield, né, como a gente chama, do portfólio, ou, olhando por uma outra ótica, a gente consegue aqui reduzir os custos do fundo, né. Geralmente, né, a gente sabe que os fundos de ações ativos aqui na média têm uma taxa de administração de 2% ao ano, que também é o nosso caso, e a gente tem um retorno esperado dessa estratégia de aluguel, também é algo que varia ali entre 0,2 e 0,4 pontos percentuais, aqui ao ano também, então isso ajuda a reduzir esses custos e ainda deixar a estratégia mais atrativa. E por último, vale comentar também sobre a nossa estratégia de Small Caps. Tá? Aqui a estratégia de Small Caps, da mesma forma que o fundo de dividendos, ela possui um histórico aqui de praticamente 18 anos, tá? Ela tem um perfil de retorno, como eu comentei antes sobre a estratégia, que ele é diferente, é um fundo que ele investe em nomes que são as teses que são as maiores apostas nossas nesse universo de Small Caps. A gente define, né, essa definição de Small Caps são empresas que valem ali abaixo de 12 bilhões de valor de mercado, tá? E aí, né, esse valor de mercado que a gente coloca como limite, ele serve para balizar o tipo de empresa e o tamanho que a gente pode investir aqui nessas companhias. Geralmente, essas teses, esses nomes que a gente busca, são empresas fora do radar. O que eu quero dizer é que são empresas pouco acompanhadas pelo mercado. São aqueles nomes que, por algum motivo, elas soltaram algum resultado que o mercado não gostou, elas estão passando por um momento ruim do ciclo,
E esse momento ruim, dependendo da companhia, da qualidade e dessas forças competitivas que ela possui, a gente sabe que é algo momentâneo, né? Então, aqui a gente se aproveita de ter essa disciplina, tanto para aguardar a empresa voltar nesse momento e também para encontrar essas oportunidades. E aí a gente investe aqui com um horizonte de investimento aqui de 5 a 10 anos, esperando, né, que essa recuperação aconteça e o mercado comece a ver o que a gente está vendo. Então, aqui dá até para falar que a gente faz uma mistura desse investimento em empresas menores com o que eu tinha mostrado antes sobre a estratégia de valor. E aí a gente também encontra alguns nomes que eu classifico aqui como irracionalidades. O que quer dizer? São nomes aqui que eles podem ser líquidos e acompanhados, mas por algum motivo o mercado aqui está exagerando em alguma coisa. Às vezes, de novo, né, pode acontecer por conta de algum resultado ruim, alguma notícia que chamou a atenção e o mercado não gostou. Então, historicamente, a gente vê o mercado cometendo esses exageros, né? Isso aí acontece em momentos específicos, né? Hoje, inclusive, é o momento em que a gente vê o mercado exagerando em muitas dessas companhias do lado negativo, né? O mercado demasiadamente pessimista com alguns setores e alguns nomes. Então a gente, de novo, né, se aproveita disso para encontrar essas melhores oportunidades dentro desse escopo de small caps. Nessa nossa busca constante para ter um fundo investido nesses nomes que são pouco acompanhados e fora do radar, a gente tem um fundo que ele é destaque de descorrelação nesse universo de small caps. Então, o que eu estou mostrando aqui na tela, isso aqui é uma tabela de correlação do 41 Small com o índice Small Caps e com o Ibovespa, tá? Aqui mostra que além dele ser pouco correlacionado com o Ibovespa, que é um resultado natural aqui dessa busca por nomes pouco acompanhados, a gente também tem uma descorrelação relevante com o próprio índice Small Caps, né? Então, aqui ajuda a reforçar aquele ponto da adição dele no portfólio, ele ser uma adição que gera valor, principalmente por ele aqui manter o risco do portfólio baixo, mas sem comprometer o retorno esperado. E aqui, da mesma forma que eu trouxe sobre o nosso fundo de dividendos, eu trago um pouquinho do que a gente tem em portfólio hoje, ver como essas maiores oportunidades nesse universo de small caps, tá? Novamente, aqui eu não faço nenhuma recomendação de investimento individual sobre elas. Isso aqui são os nomes que a gente investe e tem alguns motivos por isso, que são várias coisas que a gente vê dessas empresas de altíssima qualidade e que o mercado hoje ele não está vendo essas qualidades todas e ainda avalia as empresas num preço que a gente acha que ele é muito barato, tá? Eu vou trazer 2 exemplos. Isso aqui é mais para ilustrar nossa forma de pensar e por que a gente acha que daqui 2 nomes específicos que eu vou comentar, eles estão nessa dinâmica, tá? Uma delas é sobre a Log Commercial Properties, tá? A Log é uma empresa que é uma gestora de galpões logísticos, é uma empresa tradicional nesse segmento. Ela basicamente constrói esses galpões que eu estou mostrando na tela. São condomínios logísticos que geralmente acabam sendo locados para grandes players de e-commerce. Estou mostrando aqui Shopee, Mercado Livre, Amazon, que são as maiores empresas de e-commerce do Brasil e algumas do mundo também, além de algumas indústrias e companhias aqui de outros setores, e loca esses galpões para essas companhias com o intuito aqui de depois, em algum dia, vender esses galpões para players estratégicos. Ela vende para fundos imobiliários e aqui a gente tem de exemplo que ela acabou fazendo para o Banco Inter e para o BTG também. Então, a Log é uma empresa hoje que ela é vista pelo mercado como uma companhia que ela só faz esse aluguel e ela não considera o valor que a empresa consegue ao fazer o desinvestimento e a venda desses galpões. Então é um ponto que ajuda, né, a exemplificar por que a gente acha que a empresa ela vale muito mais do que o mercado avalia hoje. E por último, aqui outro exemplo dessa nossa forma de olhar para companhias, tá? Aqui é sobre a Bemob, tá? A Bemob é uma companhia de software, hoje é uma empresa que ela fornece esses softwares para grandes empresas de telecom, de utilities e outros setores. Basicamente, ela tem uma plataforma de pagamentos, no qual possibilita aqui que esses pagamentos de conta, né, de conta de celular, conta de energia, de água, eles sejam pagos através de Pix ou cartão de crédito, tá? Tem clientes que são as maiores companhias do Brasil, aqui que eu mostro aqui na tela, né, as grandes telecoms, empresas de energia.
Ainda não tem a EDP aqui no Espírito Santo, mas espero que algum dia ela consiga também. Ela está crescendo bastante, trazendo clientes novos, e aqui está conseguindo avançar isso em outros setores. Tá? Então, a nossa tese principal é ela conseguir aumentar, né, esses pagamentos de contas nesses clientes, nesses setores específicos, e além disso crescer em negócios que são triviais aqui, com pagamentos de conta recorrente. Ela começou, por exemplo, a crescer no negócio de educação, trouxe faculdades e escolas de ensino básico, e também aqui no segmento de saúde, que ela trouxe já algumas Unimeds, e também a Hapvida, que é a maior operadora de saúde hoje. Tá? Então, um ponto que o mercado ainda não vê e a gente acredita bastante aqui da companhia. Tá? De novo, trouxe isso aqui mais para exemplificar, não é nada de recomendação para investir nessas empresas específicas, mas ajuda a mostrar um pouco nossa forma de pensamento e o que a gente busca nessas empresas. Tá? Então, a princípio, eu fecho minha apresentação, pessoal, agradeço pela atenção e convido a todos para ir no nosso stand, conversar um pouco, conhecer um pouco mais o detalhe, e fico à disposição.